dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede para estarmos aqui gravando mais uma aula nesse período de quarentena. Deus abençoe a sua vida por dedicar esse tempo para assistir essas aulas. Deus é fiel, tem sido muito abençoador para mim a preparar essas aulas, não só por saber que outras pessoas estão sendo ajudadas, entendendo o assunto, mas também para mim. Existem coisas que eu não sabia a respeito desses assuntos, de conflitos da vida, envolvendo essas questões mais polêmicas, tem me ajudado. E eu espero que tenha sido uma bênção para você todas essas aulas. Só fazendo uma breve recapitulação, nós começamos falando de medo e ansiedade, que gera síndrome do pânico, foi a nossa primeira aula. Ainda não estávamos na quarentena. A segunda aula foi sobre depressão, a primeira parte. E a segunda parte entramos na quarentena e foi online, a primeira aula online. Depois fizemos baixa autoestima e agora estamos entrando em desesperança e suicídio. Eu diria que todos os outros assuntos que nós falamos antes foram um preparatório para esse assunto, suicídio. É um tema pesado, complexo, longe de mim querer falar de tudo aqui, lembrando que eu não sou um especialista, eu sou um irmão em Cristo que sofreu de síndrome do pânico por um pouco mais de 10 anos e começou a desenvolver a depressão. Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, estou livre. Para você que assistiu às aulas anteriores, você me ouviu comentar que o estar livre significa estar sob controle. Glória a Deus que isso está sob controle. Hoje eu sei como gerenciar isso. Jesus me deu capacidades, entendimento para lidar com isso. E hoje eu vivo bem, graças a Deus. Então vamos falar um pouco desse assunto, desesperança e suicídio. Mas antes vamos orar pedindo a graça de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, me dê graça nesse momento, nesses minutos, para falar desse assunto, Pai. Abençoe a pessoa que está assistindo agora, que todos nós, Senhor, quando estivermos numa situação em que precisaremos ajudar alguém que tem essas dificuldades, ajuda-nos a lembrarmos de tudo quanto falamos nessas aulas, ajuda-nos a ajudar outras pessoas, Senhor Deus. Encha-nos da Tua graça, dai-nos da Tua graça, Senhor Deus, para nós termos empatia, compaixão das pessoas que precisam de ajuda nessas áreas, Pai. Da Tua autoridade, Senhor Deus, me ajude a discorrer desse assunto com autoridade, que tudo corra bem aqui com a tecnologia, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Essa aula era para ter sido colocada na semana passada. Eu fui inventar de fazer umas melhorias aqui no áudio e acabei piorando. Hoje o áudio, os irmãos podem perceber que está um pouco mais alto. Fruto das tentativas de melhorar, mas graças a Deus estamos aqui. Então vamos lá. Desesperança e suicídio. Nosso texto bíblico está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Assim como em todas as lições, tudo que nós falamos aqui está baseado em relatos, em pesquisas dos especialistas. Sempre trazemos aqui dois principais, que são os autores de vários estudos ao decorrer da lição.
Temos outros, mas são os principais aqui, Albert Friesen e Augusto Cury. Nós, como crentes salvos, nós não estamos excluídos de ter pensamentos de morte. Eu não sei você que está assistindo, se você já teve esse tipo de pensamento, ou se você conhece alguém que já teve, mas nós precisamos estar atentos para a nossa vida e para a vida de outros. Quando eu digo pensamento de morte, você pode estar pensando, eu quero me matar, quero me suicidar. Não somente isso. Mas, por exemplo, nós como crentes, nós desejamos a volta de Jesus. Nós ansiamos e esperamos por esse dia. É normal que no momento de muita alegria, um momento de muita comunhão com Deus, um momento de revolta com o pecado, nós desejemos, Senhor, volta, Senhor. Volta, me busca a tua igreja. É normal esse tipo de pensamento. Nós vivemos para isso, aguardando a vinda de Jesus. Mas, e quando nós temos aquele pensamento, Senhor Jesus, me leva. Senhor Jesus, eu não aguento mais. Me leva. Esse é um pensamento de morte. Porque nós, naquele momento, nós não estamos querendo a volta de Jesus. Nós estamos querendo partir. Nós estamos querendo nos livrar de uma situação. Então, se você já teve esse tipo de pensamento, fique atento, porque ele é muito parecido, se não igual, ao que nós vamos falar aqui. Os irmãos entenderam? Então vamos continuar. Um exemplo claro aqui sobre isso que nós falamos, de desejar, pedir a Deus a morte, Senhor, me livra. Nós vemos um personagem bíblico, Moisés, passando por algo idêntico. Nós vamos ler aqui, você pode acompanhar nos slides. Está em Números 11, a partir do verso 10. Então Moisés ouviu chorar o povo, todas as suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse, pois, Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Pois que puseste sobre mim o peso de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me dissesses: leva ao teu colo, como a ama leva a criança de peito, para que a terra que com juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo, porquanto choram diante de mim, dizendo: dá-nos carne a comer? Eu só não posso levar a todo este povo, porque me é pesado demais. Se tu me has de tratar assim, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. É um caso idêntico. Moisés se viu diante de uma situação de total impotência. Ele não podia fazer absolutamente nada. Ele sentiu vontade de morrer aqui. Ele viu a situação e viu que o que ele estava prestes a passar era pesado demais para ele. Ele não daria conta de ver todo aquele povo sofrendo e a responsabilidade caindo sobre ele. Ele disse: me mata, Senhor Deus. O desejo dele era de morrer. Ele não falou de matar-se, mas é a mesma coisa, desejo de morrer. Agora,
interessante o que os especialistas dizem, que antes de considerar o ato em si, de tirar a própria vida, nós temos que identificar se nós temos tido, ou se você conhece pessoas com pensamentos suicidas. Porque tudo começa aqui dentro. Tudo começa na mente. É um passo após outro, passos pequenos, até que isso um dia pode ocorrer. Se você tem parente, amigos que falam esse tipo de coisa, não negligencie. Pode parecer que a pessoa só quer chamar a atenção. Nós vamos ver aqui no decorrer dos slides que há casos e casos, mas nunca negligencie. Pode parecer naquele momento a pessoa, enfim, ela está às vezes nem aparentando um comportamento depressivo, mas ela está tocando nesse assunto aqui. Examine um pouco, tente sondar um pouco, porque essas palavras não são jogadas ao vento assim. Tem sempre um fundo de verdade nisso tudo. A principal causa do suicídio é a depressão. Existem outras razões, nós sabemos, outras razões até fora do nosso meio, religiões que fazem isso, por acreditarem em alguma recompensa, esse tipo de coisa, mas tratando desse assunto para algo mais próximo de nós, para algo que não seja relacionado a motivações como essas de religiões ou coisas assim, a principal é a depressão. Pessoas que tentaram o suicídio e começaram o tratamento e deixaram seus relatos, os especialistas compilaram e viram que mais de 90% das causas de suicídio é a depressão. E o tratamento da depressão ele é bastante eficaz para combater essa ideia de suicídio. Nós já vimos em outras aulas, você pode ver as apresentações, como é a mente de uma pessoa que está com depressão. E quando aqueles sintomas são tratados, aquelas causas são tratadas, automaticamente a ideação suicida ela tende a desaparecer. Então, não estamos dizendo que todo mundo que tem depressão vai cometer suicídio. Não. Mas é muito provável que todo mundo que tem depressão já tenha pensado no assunto. Porque um dos sintomas da depressão é pensar em como seria se ele morresse ou se ela morresse. Isso é uma ideação suicida. Os primeiros sinais começam a brotar na mente. Agora, todo mundo que tem depressão não comete suicídio, mas tem ideação suicida. Tem aqueles fragmentos de pensamento. E se eu fizesse? Como eu faria isso? Mas relatos de pessoas que têm depressão e têm ideações suicidas, ou de algumas que tentaram suicídio e deixaram seus relatos com os especialistas, elas disseram algumas coisas interessantes aqui. Além da depressão, elas relataram que a vontade de tirar suas vidas era devido a querer fugir da solidão. Isso é muito comum.
querer fugir da solidão. Eu estou participando de um grupo no Facebook. Eu entrei nesse grupo no início desse ano, até para ter um pouco mais de material para essas aulas. Esse grupo é sobre depressão e suicídio. É um grupo pesado, complicado, tem uma série de regras. E eu quis entrar, coloquei ali um breve relato do meu histórico. Então o administrador aprovou e hoje eu estou lá. Já coloquei alguns textos para tentar ajudar as pessoas. E diariamente eu leio os comentários dessas pessoas. Todo mundo que entra lá tem uma história. São pouquíssimos os que superaram e estão ali para ajudar. A maioria quer ajuda. E todos, sem exceção, reclamam da solidão. É impressionante isso. Eu não sabia que esse era um dos motivos que levava a pessoa a ter ideações suicidas. Mas todos, sem exceção, reclamam que não têm amigos. Todos, sem exceção, reclamam que quando estão com seus familiares, seus parentes, amigos de trabalho, amigos de escola, aqueles que ainda estão no trabalho, ainda estão na escola, porque grande parte já não consegue mais trabalhar, já não consegue mais estudar. Todos dizem que não conseguem conversar com ninguém porque as pessoas são falsas, traidoras, não conseguem confiar em ninguém. Quando confiaram, tiveram sua confiança traída e se sentem completamente sós. Não tem apoio de pai, não tem apoio de ninguém. Se sentem sozinhas. Complicado isso, né? É muito complicado. E todas elas ali escrevem: eu preciso de alguém para conversar, porque estou a ponto de tirar a minha vida. É bem pesado isso. Atrair atenção. Relatos de pessoas que tentaram suicídio ou que pensam constantemente nisso dizem que querem atrair atenção. Está bem relacionado ao primeiro. Se sentem sozinhas, se sentem desoladas, então é uma forma de chamar atenção, ter o cuidado de muitos perto delas. Isso pode parecer egoísmo. Isso pode parecer um sentimento assim que nós, ao lermos isso aqui, atrair atenção. A pessoa que pensa em suicídio para atrair atenção parece algo egoísta, não parece? Mas a mente da pessoa está perturbada. A mente da pessoa não está no seu estado normal. Ela está totalmente sensível. Tudo machuca. Tudo desencadeia tristeza. A pessoa está completamente desacreditada. Então, é normal entender que é normal, melhor dizendo, que ela tenha esse desejo de atrair atenção, já que ninguém dá atenção para ela. Juntar-se a um ente querido que já morreu, coloquei errado aqui, que já morreu. É bem comum isso daqui. Pessoas que seu cônjuge partiu, perdeu um filho, e as pessoas não conseguem mais viver uma vida normal e vivem com o desejo constante de estar próximo. Castigar parentes e amigos
fazendo-os sentirem culpa. Aqui já está misturado um sentimento de ódio. A pessoa quer fugir da solidão, tem junto desse sentimento querer atrair atenção, mas ela quer também culpar aqueles que fizeram isso com ela. Fizeram, entre aspas, porque isso não é culpa somente das pessoas. Nós vamos ver mais para frente que existe uma porcentagem também das pessoas ao redor de quem tem esses sentimentos. Pode parecer que não, que é algo somente de quem está tendo essa ideação suicida, mas não, o meio tem uma influência muito grande nisso. A autopunição também por sentimento de culpa. A pessoa fez algo que no meio em que ela vive, seja religião, seja, enfim, algo que a deixou com um sentimento de culpa muito grande. Isso é bastante comum nos relatos. A pessoa se sente culpada porque uma pessoa faleceu e ela se sente culpada por isso. É bem complicado esse tipo de sentimento de culpa. A pessoa sente que ela tem que pagar por isso. Estar sob efeito de drogas e álcool. Interessante que quem usa drogas e álcool é justamente para sair desse ambiente que ela vive, esse ambiente mental. Ela quer justamente fugir desses sentimentos, mas há relatos de pessoas que tentaram suicídio estando sob o efeito de drogas e álcool, ou seja, potencializou o efeito daqueles pensamentos que ela já tinha, ao invés de amenizar como era a vontade. Inclusive, na próxima aula nós vamos falar sobre isso, sobre alcoolismo e vícios. Alcoolismo e vícios. Eu não lembro o nome da aula, mas não lembro exatamente. Mas nós vamos falar sobre alcoolismo. Evitar o sofrimento ou efeitos de alguma doença. A pessoa tem alguma doença incurável, tem algo que atrapalha muito a vida dela, tira a liberdade dela ou faz com que as pessoas a desprezem, tenham preconceito. Isso também é uma causa de pessoas quererem tirar sua própria vida. Fugir de situações irremediáveis, desemprego, dívidas, prisão, humilhação pública, fracasso, divórcio, etc. As pessoas que relataram isso, às vezes tinham mais de uma dessas motivações aqui. Uma coisa leva a outra. Por exemplo, aqui, desemprego, que leva a dívida, pode levar a uma humilhação pública, fracasso, divórcio, que pode levar lá ao sentimento de solidão, que depois pode querer atrair a atenção das pessoas. Então, é um conjunto de coisas sempre. Nunca algo está sozinho. Estresse, pressão, frustração, medo e angústia. Eu mencionei na primeira aula, ainda presencial, quando eu sofria de síndrome do pânico. Um medo, um estresse, uma angústia muito grande. Eu tive ideações suicidas. Pensei, porque aquilo era algo que eu não queria na minha vida. Cheguei a pensar, cheguei a segurar uma faca de frente para mim. Eu lembro, como se fosse hoje, eu segurando assim. E aquela coisa, vai ou não vai? Mas Deus me guardou. Deus me guardou para que hoje eu estivesse aqui falando com você
e que é possível, sim, viver a vida normal. Mesmo que ainda existam medos, algumas angústias, estresse, mas ele nos ensina a lidar com isso. Os profissionais, eles defendem que todo mundo que tem pensamento suicida é porque se sente completamente impotente diante de alguma situação, sem esperança alguma. A pessoa é tomada de uma sensação assim de vegetação completa. A pessoa ela se sente vegetando, ela se sente assim inapta para qualquer ação. Tudo é maior do que ela. Toda a situação é maior do que qualquer coisa que ela pudesse fazer, poderia fazer. Então, a pessoa que tem essas ideações suicidas, a pessoa que está aí do seu lado, falando isso, algum parente, colega de trabalho, algum familiar, lembre-se que quando ela fala isso, eu quero tirar minha vida, não aguento mais, ela se vê completamente sem forças. Em qualquer uma das áreas que nós vimos aqui, desemprego, divórcio, perder um ente querido, uma doença, é bem complicado lidar com esse tipo de situação. Mas nós vimos que a forma mais eficaz de ajudar é estando presente, tendo compaixão e empatia. Nós vimos isso lá na aula sobre depressão. Isso ajuda. Ouvir é de extrema importância. Que você seja um instrumento de Deus para quando estiver diante de uma situação dessa. Agora, algumas crenças errôneas que nós temos. Se eu perguntar, poderei induzir ao suicídio. Você tem um familiar que já deu sinais disso e você perguntar, você já pensou alguma vez em tirar a sua própria vida? Aí eu vou estar induzindo de vez, não. Isso vai fortalecer o vínculo e a confiança. Nós vimos que a principal causa de suicídio é sentir-se só. Nós vimos ali naquela lista. Tudo que a pessoa quer, naquele momento, é alguém para conversar, é alguém para sentir confiança, alguém para ter um vínculo, por menor que seja, porque ela está completamente só. Então pergunte, sem medo. A pessoa ela vai se sentir totalmente abraçada, acolhida. Alguém se importa comigo. É importante fazer isso. É uma forma de demonstrar interesse, né? Uma outra crença que nós temos é: está ameaçando suicidar-se, só quer manipular. Na verdade, a pessoa que está falando isso, ela quer ajuda. Nem todo mundo ali que quer suicidar tem uma ideia formada, eu vou fazer. Ela está pedindo ajuda. Ela está querendo chamar atenção para isso. Olha, alguém me ajuda, por favor, porque eu não sei mais o que eu faço. E realmente a pessoa que tem esse tipo de pensamento, ela não sabe o que faz. Ela não tem ideia do que fazer em todas as áreas da vida dela. Na parte financeira, na parte sentimental, na parte familiar, seja qual for, ela não sabe, ela não tem capacidade para pensar. Nesse momento, ela está querendo uma direção, por menor que seja.
Nem todo mundo que está pensando em suicídio quer chamar atenção de uma forma vingativa. Mas ela quer chamar atenção, tipo, me ajuda. Os sinais são verbais e não verbais. Verbais, a pessoa vai falar, vai tocar, vai dizer que ia morrer, queria não estar mais aqui, ninguém sabe de mim, não aguento mais a vida, esse tipo de coisa. E não verbais já é mais difícil de identificar. Mas você pode notar uma pessoa que chora constantemente, está constantemente desanimada, talvez até esteja assistindo algum conteúdo que fale sobre isso, mas não um conteúdo, podemos dizer que sim, um conteúdo que possa estar ajudando, um conteúdo informativo que está ajudando a pessoa a superar, ou um conteúdo que está incentivando a prática, incentivando o suicídio. Por exemplo, aquela série da Netflix, 13 Reasons Why. Eu estou assistindo essa série para entender um pouco o que levou a protagonista a fazer isso, quais foram as motivações dela. Quero fazer um comparativo com o que eu tenho estudado e com aquela série que dizem que retrata bem a cabeça de alguém que tentou suicídio. Até onde eu vi, estou bem no começo, até onde eu vi, fazendo um paralelo com as lições, ela tem retratado bem o que se passa na vida de uma pessoa com ideações suicidas. Então, eu digo que se você tem interesse em entender a cabeça de alguém que tem ideações suicidas, essa série eu recomendo. Mas não é recomendado para quem tem a ideação suicida, porque ela meio que vai motivar. Nesse ponto não é bom. Mas se você quer entender, eu recomendo essa série. Então, sinais não verbais, a pessoa chora muito, a pessoa está assistindo esse tipo de conteúdo, a pessoa está completamente desmotivada, depressiva. Eu diria que os não verbais são sintomas da depressão. Os não verbais são todos aqueles que nós vimos. Todos aqueles. Não necessariamente precisam ser verbalizados. Claro que se a pessoa está falando em tirar a própria vida, pode haver a intenção de chamar a atenção e manipular. Isso pode ocorrer, sim. Uma outra crença errônea que nós temos, quem quer se matar, se mata mesmo, não fica falando, não fica avisando. Olha, quando a pessoa está falando esse tipo de coisa, está tendo pensamento suicida, ela está num meio termo. Tanto o viver quanto morrer tem o mesmo peso, não tem diferença. Não tem diferença. Os irmãos entendem a gravidade disso ao ponto da pessoa achar que não tem diferença, tanto faz. Morrer, viver, porque se ela está viva, ela não vive, ela está morta. É estranho, né, falar dessa forma, mas a pessoa realmente, ela não está vivendo, ela está sofrendo. Então, de um jeito ou de outro, ela acaba até vendo vantagem em morrer. Só que, na verdade, ela queria viver e desfrutar da vida como as pessoas. Mas acaba que tendo o mesmo peso, é indiferente. Então, se nós apoiarmos a vida da pessoa, vai desestimular. A balança vai ficar desequilibrada. Ela vai
Se nós ajudarmos a pessoa a ver vantagem na vida, cada caso é um caso, a pessoa com quem você convive, cada um vai entender a forma de ajudar. Mas, se na mente dela está bem equilibrado tanto viver quanto morrer, nós temos que desequilibrar essa balança, ajudando a enxergar as motivações para continuar vivendo. Só que se nesse momento que a pessoa está dividida igualmente, nós acabarmos por criticar, para de frescura, você quer se matar? Então vai e se mata. É bem capaz da pessoa fazer isso. Não estimule a morte, não estimule o suicídio, não desanime mais ainda a pessoa. Faça ela entender, faça ela enxergar o lado bom das coisas. Ajude a procurar uma ajuda de um psicólogo. Ajude a procurar um tratamento. Nós vimos lá no assunto de depressão que isso é algo bem acessível. O SUS já tem profissionais que podem atender. O clínico geral já consegue dar os primeiros passos nisso. Então, ajude a pessoa. Dá força para ela procurar ajuda. Só quem uma crença errônea, só doente mental se suicida. Só quem tem alguma doença, ledo engano. Pode sim estar associado a pessoas que tentaram suicídio e não conseguiram. Algumas sim tinham algum problema mental, mas não é todo o caso. Na verdade, está longe de ser todo o caso. A ideação suicida indica um profundo sofrimento, mas não uma doença mental. Esse estigma de que só comete suicídio quem tem doença mental é porque para chegar nesse estágio de começar a pensar nisso e realmente tentar, a pessoa já está num afastamento social tão grande, num comportamento tão tido como bizarro e diferente da normalidade, que é associado sim a uma doença mental. Mas não, a pessoa está num sofrimento profundo. Ela é uma pessoa normal, como você, como eu, mas que o seu sofrimento acabou deixando ela nesse patamar, num comportamento estranho. Agora, comentários como esse. A pessoa fala tudo que ela tem no coração, tudo que ela tem na mente. E se nós acabarmos concordando, e eu no seu lugar, eu acho que eu me mataria mesmo. Não. Nós nunca podemos dar margem para aumentar a ideação suicida. A pessoa ela está no limiar. Ela está quase. Para ela não tem diferença o viver ou morrer. Então, um pouquinho de peso na ideação suicida, ela pode acabar cometendo. Então, não dê margem. Ainda que pode ter casos em que, ao ouvir a pessoa, você pode estar pensando, meu Deus, no lugar dela eu faria isso. Pessoa com doenças terríveis, pessoa com situações tidas como impossíveis. Mas não, sempre há uma solução. Sempre há uma solução. Cada caso é um caso e sempre há uma solução. E comentários assim, claro, fomentam a desesperança. Comentários que eu digo assim, eu também me mataria no seu lugar. Comentários assim vão fomentar a desesperança. Esse é outro. Da próxima vez, vê se faz direito. Você tentou, não deu certo, então da próxima vez vê se não erra. Não. Isso vai gerar um sentimento de rejeição na pessoa. Ser hostil dessa forma só vai contribuir para aumentar o desejo da pessoa de morrer, de tirar sua própria vida.
Isso é muito comum dentro dos lares. O filho, a filha está se sentindo depressivo, está tendo pensamentos suicidas, né? Pensamentos suicida, tenta uma vez, vai para o hospital às pressas e consegue sobreviver. E os pais, com ódio, tratam com hostilidade. Da próxima vez se mata mesmo. Não ajudou em nada. Só colocou mais um peso ali na balança para a pessoa fomentar mais isso na sua mente. Nesse momento, é uma oportunidade que nós temos de ouvir e canalizar ali força para a pessoa enxergar algo de bom, para fazê-la procurar um tratamento, falar de Jesus para a pessoa. Mas nunca seja hostil. Por mais que você esteja numa situação como essa de raiva da pessoa, você está com vontade de falar, da próxima vez se mata mesmo. E se ela se mata? Como você vai se sentir por ter contribuído? A pessoa está ali no abismo, segurando com uma mão só, e você vai pisar na mão da pessoa, ao invés de estender a mão. Né? Uma vez suicida, sempre suicida. A pessoa que tentou tirar sua vida e não conseguiu, ela vai sempre tentar. Não necessariamente. Há relatos de que pessoas tentaram várias vezes e não conseguiram. Foram hospitalizadas, tiveram sequelas, vivem com as sequelas e continuaram tentando. E há casos que não. Há casos que a pessoa tentou, a experiência foi tão traumática que ela nunca mais tentou, ou realmente ela procurou um tratamento e essas ideações sumiram. Então, isso não é uma regra, uma vez suicida, sempre suicida. O tratamento na depressão pode eliminar a ideação suicida, como nós já falamos. E também nós já dissemos aqui que a maioria das pessoas com pensamentos suicidas, elas comunicam seus pensamentos e intenções. Interessante, isso é muito interessante porque são pouquíssimos os casos que a pessoa comete o suicídio do nada. Há casos, sim, que a pessoa está lá vivendo a vida normal, nunca alguém soube que ela tinha depressão, algum problema, muito menos pensamentos suicidas, e ela acaba um dia cometendo. Mas a maioria comunica, dá sinais. Nós vamos mais para o final falar de alguns grupos de pessoas. E dentre esses grupos tem aqueles que comunicam essas ideações e uns que nunca comunicaram. Nós vamos falar daqui a pouco. Quando a pessoa está dando sinais, na verdade é um pedido de socorro. Ela não vai chegar, me ajuda, eu estou querendo me matar. É contraditório. Como assim? Você quer ajuda, mas você quer se matar? Eu não estou entendendo. Quem tem esse sentimento quer viver, na verdade. Quem pensa em tirar a sua vida para fugir dos problemas quer viver, na verdade. Não necessariamente morrer e acabar com tudo. Agora, como ajudar? Como que nós podemos ajudar pessoas com esse tipo de pensamento? O intuito dessa aula não é curar alguém com esses pensamentos. Ninguém conseguiu isso ainda. Os maiores psicólogos não conseguiram isso ainda. Conseguiram bons tratamentos, a pessoa vai melhorando, melhorando. O objetivo dessa aula é que você e eu, como igreja do Senhor Jesus, possamos olhar com outros olhos para esse tipo de assunto.
para esse tipo de pessoa. Nós temos que olhar com mais carinho, com mais empatia e tentar ajudar de alguma forma. Agora, como ajudar? Olha que interessante. Nós já vamos ver como ajudar. Quais são os grupos com ideação suicida? Existem... Todos os tipos de pessoas estão sujeitas a ter pensamento suicida, mas existem alguns grupos que têm mais ideação suicida. Interessante isso, né? Isso é baseado em pesquisas, né? Alguns grupos têm maior incidência de pensamentos suicidas e de casos de suicídios consumados. Então, os grupos são jovens e adolescentes. Que coisa, né? Você deve estar pensando, mas jovem e adolescente? Jovem e adolescente estão ali com o vigor da juventude, estão com força, não tem problema de saúde. Alguns que não têm, né, problema de saúde. Como que esse tipo de coisa passa na mente deles? Mas é um grupo que tem ideações suicidas. Idosos que se sentem completamente só, foram abandonados pela família. É bastante triste isso. Enfermos hospitalizados. Muitos enfermos hospitalizados têm ideação suicida, isso é complicado. E esse grupo aqui, pastores. É um grupo que tem chamado a atenção nos últimos anos pelo grande número de suicídio que tem ocorrido. Começou agora? Não. Sempre existiram as ideações, mas eles estão agora consumando o ato. E é sobre esse grupo que eu quero falar nos próximos slides. Não desprezando os outros grupos, jovens, idosos, enfermos, mas muitas coisas que nós veremos aqui para os pastores, relacionadas aos pastores, se aplicam aos demais grupos. Eu quero discorrer algum tempo falando sobre os pastores. Temos visto muitos casos no nosso meio, pastores do nosso movimento que cometeram suicídio. Então, uma pesquisa pelo Instituto Schaeffer estudou a saúde mental dos pastores. Foram pesquisados mais de 1.000 pastores. E o interessante, olha o que eles constataram aqui, desses 1.000 pastores. 70% desses pastores lutam constantemente com a depressão. Olha isso. Só que o interessante é que, por serem pastores, pouquíssimos sabiam que eles lutavam com a depressão. Isso não era algo falado para a igreja, para vários familiares. Era algo mantido em segredo. Desses mesmos pastores, 71% deles estão esgotados fisicamente e mentalmente. Você já imaginou que o pastor pode ter esse tipo de problema? Você já imaginou que um pastor que está aí sempre trazendo uma palavra de motivação, uma palavra de encorajamento, pode ter esses problemas? Desses pastores, 80% acreditam que o ministério pastoral afeta negativamente suas famílias. Mas como? Pastor que dá aconselhamento tem a palavra de Deus para instruir sua família no caminho que deve andar? Mas eles acreditam que o desgaste afeta negativamente a sua família por não dar o devido tempo com a sua família, por uma série de razões. O desgaste reflete na comunhão com a sua família.
70% desses pastores dizem não ter um amigo próximo. Com uma igreja lotada, uma igreja de 30, 60, 100 mil membros, não tem um amigo. O pastor ele tem sua esposa, tem seus filhos, tem colegas de ministério, mas o amigo próximo, os irmãos sabem o que é um amigo próximo. Não é a mesma coisa que aquele irmão que você vê todo domingo na igreja, todo culto que você vai. É muito mais que isso. É a pessoa para quem você pode contar coisas que jamais você contaria para outras. Aquela pessoa que te vê chorando nunca vai falar para outra pessoa que te viu chorando. Tem pastores que não têm isso. E por não ser, ou melhor, e por ser um problema que muitos querem esconder, não conseguem falar nem para a esposa. Eles preferiam falar para um amigo próximo, alguém neutro, do que falar para a esposa, porque teria algum preconceito, poderia ver com outros olhos, esse tipo de coisa. Complicado isso, né? 52% sentem-se incapazes de satisfazer as expectativas da igreja. Estamos falando de homens de Deus, pastores que você vê todo culto ali sorrindo, levando a palavra e ajudando os membros da igreja. Temos aqui esse irmão Marcos Quaresma. Ele é um psicólogo, é teólogo e ele fez um estudo de campo. E ele tem muito contato com muitos pastores. E nessa área de depressão, de suicídio, ele coletou alguns relatos dos pastores. E olha o tipo de relato dos pastores. Na verdade, é a opinião, é o relato dele com relação ao que ele viu nos pastores. Os pastores têm poucos amigos. Isso é fato. Isso aqui não é a teoria. Ele está falando do que ele vivencia como missionário. Pastores têm poucos amigos e às vezes nenhum. Muitos querem mostrar êxito no ministério, mas numa conversa íntima o sofrimento se revela. Boa parte está cansada, desanimada, chateado com a igreja. Agora você imagina, o pastor está sempre ali, sorrindo, transmitindo uma palavra de encorajamento, que muitas vezes essa palavra está encorajando mais a ele do que os membros, mas é um pastor que não tem nenhum amigo. Ele é normal, nós, como seres humanos, queremos mostrar êxito em tudo quanto nós fazemos. Mas você já parou para pensar que o seu pastor pode estar cansado, desanimado, esgotado? Já parou para pensar que o seu pastor é um ser humano como você? Que assim como você tem suas frustrações no seu trabalho, assim como você se entristece com pessoas no seu trabalho, você já imaginou que o seu pastor também passa por isso? A diferença é que ele não vai demonstrar isso. Ele vai ficar com isso aqui, ó, o tempo todo. Muitos só têm a Deus para recorrer, e glória a Deus por isso. Mas às vezes nós sentimos a necessidade de falar com a pessoa, de chorar na frente de uma pessoa. Muitos têm dificuldades no cuidado com a família e as finanças de alguns estão desequilibradas.
Você já pensou que a vida do seu pastor pode ser uma luta constante nas finanças? Já parou para pensar que o seu pastor tem uma família que tem necessidades como as suas? Necessidade de comprar uma roupa, necessidade de manter a casa, pagar pelos seus alimentos, pelas suas roupas e até um entretenimento de vez em quando. Já parou para pensar nisso? Que ele não é um homem incansável, que nunca se cansa, que nunca tem vontade de descansar um pouco com a sua família, de ter um momento de lazer. É bem complicado isso. E os principais motivos dessa ideação suicida em pastores é resistência e submissão, o peso da prontidão, a prestação de contas, angústia e dor e utilidade pastoral. Eu estou olhando aqui para o tempo, já estamos com bastante tempo nessa aula, mas como é uma aula gravada, dá para ter um pouco mais de liberdade. Se você tiver necessidade, você pode pausar e voltar depois, mas vamos continuar aqui. Esses são os principais motivos da ideação suicida entre os pastores. Agora, resistência e insubmissão. Ovelhas problemáticas, resistentes a tudo que o pastor faz e induz outras a uma relação de insubmissão é complicado. Você acha que isso não deveria afetar o pastor? Se você é chefe onde você trabalha, se você é um líder, os seus subordinados, quando são problemáticos, insubmissos, fazem isso com você. Por que com o pastor seria diferente? Ele é um ser humano, como qualquer um de nós. O peso da prontidão. Tudo o que acontece com a ovelha, mandam WhatsApp, ligam, vão à igreja no dia de folga. Isso aqui são relatos dos pastores, não é teoria, são relatos. Agora, o peso da prontidão. Sim, o pastor ele está 24 horas de prontidão para atender a igreja em qualquer necessidade. Mas lembre-se, meu querido e minha querida, isso é um cargo que não significa que ele é escravo. Tenha empatia para saber o momento de pedir ajuda, o momento de mandar uma mensagem. Lembre-se que ele tem a sua família também. Ele tem sua esposa, tem seus filhos. Eu sei que esse vídeo não está indo somente para os irmãos da nossa igreja, que outras pessoas estão assistindo de outras igrejas. Então, lembre-se, quando você pensar no seu pastor, lembre de você no seu trabalho. Que assim como você tem as suas dificuldades, ele tem as dele. O trabalho dele que é ser pastor da sua igreja. O pastor é pago para isso. Isso é um comentário que dói. Isso é um comentário. É pago para isso. Você gosta de ouvir isso no seu trabalho? Eu mandei você fazer isso. Você é pago para isso. Por que com o pastor seria diferente? O pastor tem que estar de prontidão, pedir ajuda dele, mandei uma mensagem de madrugada, não respondeu. Ele não dorme? Ele não tem que dormir? Prestação de contas. Viver dignamente, poder criar os filhos de modo honroso, tirar férias para descansar, celebrar a vida é quase sempre estar debaixo de um olhar suspeito das ovelhas. Ou coisa terrível. Se o pastor aparece com, sei lá, parece que está
usufruindo demais, está saindo demais, passeando demais com a família no dia de folga dele. Qual que é o problema? Ele merece e mereceria muito mais do que o tempo que ele tem de folga. Mas os pastores se sentem num constante julgamento. Eu não posso fazer isso porque não posso comprar isso, não posso ter isso porque é complicado. Ele é assalariado, pastor da sua igreja, você que está assistindo, que não é da nossa igreja, seu pastor é assalariado, ele tem o direito de usufruir. Ele está executando o trabalho dele, está recebendo por isso, assim como você tem o direito, ele também tem. Angústia e dor. Isso é um paradigma. Se abre o coração como uma ovelha, corre o risco de estar sendo motivo da conversa do almoço ou reunião de oração. Olha, eu diria que nenhum pastor se abre com as ovelhas, a não ser que realmente seja o amigo, ou irmão em Cristo, aquela pessoa com quem ele pode contar, porque realmente o pastor não tem com quem se abrir na igreja. Os pastores não, eu acredito que dificilmente um pastor vai fazer isso. Por mais que nós falemos, pastor, estou aqui à disposição, pode falar comigo. Eles sabem que nós somos falhos e que isso pode acabar ocorrendo. O pastor tem uma fraqueza, a igreja fica sabendo. Como que a igreja vai dar crédito à pregação do pastor? Imagina o peso que um pastor carrega quando está com tudo isso sobre os ombros, mas não tem ninguém para se abrir. Se abre o coração com a esposa, corre o risco de imputar uma carga pesada demais e assim trazer mais agonia. Pode cair no descrédito. Falar isso com a esposa pode trazer uma ideia de não estar... pode trazer uma ideia de extrema fraqueza, fragilidade. Se abre o coração com um colega de ministério, corre o risco de um dia este estar numa condição política que possa prejudicá-lo. O que quer dizer isso daqui? Digamos que o pastor sai de uma igreja e vai para outra, o que é comum acontecer. É bem comum. Daí, digamos que o pastor se abriu com um colega de ministério, mas aí esse colega já contou para outros, e quando aquele pastor de quem ele falou vai para essa igreja, os irmãos já estão sabendo, falar, aquele pastor tem problema com isso, tem problema com aquilo, então os pastores vão evitar de falar isso. Ou seja, eles não têm com quem contar. Angústia e dor. Olha o relato do pastor aqui, de alguns pastores. O ministério é um constante Getsemane pastoral, clamando para que Deus passe dele esse cálice enquanto as ovelhas dormem sossegadas a um tiro de pedra. Irmão e irmã, pense com carinho no seu pastor. Veja-o como um ser humano. Lembre-se que ele pode estar sofrendo de tudo isso, mas está sempre ali diante de nós com um sorriso. Lembre-se. Eu realmente gostaria que esse vídeo chegasse para, não vou dizer todas as igrejas, isso seria impossível, mas para tantos quantos precisam ouvir isso. É bem complicado isso. Utilidade pastoral. Medo e ansiedade de saber se o seu ministério está sendo proveitoso, não prejudicial e pernicioso. Antes de falarmos aqui o que fazer, pastor, o pastor não é elogiado. Ninguém elogia o pastor. E até é sábio fazer isso para que não possa cair no orgulho. Quando o pastor prega, ajuda alguém, não tem ninguém dizendo, olha, parabéns, você fez muito bem isso. Parabéns mesmo. Ninguém faz isso. É raro
Eu confesso que às vezes dá medo de elogiar uma pregação para que isso não possa acarretar um orgulho, porque a gente sabe que é prejudicial. Mas o pastor ele não sabe, muitas vezes, se ele está se ele está correspondendo à expectativa da igreja. Nessa de não saber, a pior coisa que pode ocorrer são aqueles pequenos comentários, pequenas críticas. O pastor não fez isso, o pastor fez aquilo, mas não deveria ter feito. Então o pastor já não sabe exatamente como está a relação da igreja com ele, nos bastidores. E ele recebe comentários assim, ele vai ver uma constante ansiedade e medo. Já parou para pensar que um pastor pode sentir tudo isso? Você, irmão em Cristo, irmã em Cristo que está assistindo, já parou para pensar nisso? Pense com carinho no seu pastor. Pense com carinho nos pastores que já passaram pela sua igreja. Pense que eles podem ter sentido isso naqueles momentos de pressão, naqueles momentos que você sabe que ele vivenciou. Pense que ele sofreu calado e que Deus deu graça porque ele ainda está de pé, com força para conduzir as ovelhas. Agora, o que fazer? Esse irmão que coletou aqui esses dados, o que fazer? Nós vimos aqui que isso que se aplica aos pastores, se aplica aos outros grupos também. Basicamente, é a relação de pessoa para pessoa. As dificuldades que os pastores têm envolvem o relacionamento com as ovelhas, mas isso se aplica aos outros grupos também que têm esse relacionamento com outras pessoas. E o que nós, que não somos especialistas, que não somos doutores no assunto, o que nós podemos fazer é estar presente. É só isso que a gente pode fazer. É oferecer o ombro, é dizer que você não está sozinho, como diz essa imagem. Oferecer a nossa companhia, ter compaixão e empatia. E em se tratando de pastores ajude, faça somente críticas construtivas. Se for para falar coisas que não edificam, não fale. Não inflame a igreja com comentários contra o pastor. Se tiver algo que precisa ser melhorado, fale com ele. Entenda que é uma pessoa ali que tem dificuldades. E a mente do pastor, eu diria que está mais sujeita do que a mente dos que não são pastores. Esses casos de pastores que têm cometido suicídio. Esse era o relato deles, antes de cometerem. Esse irmão aqui, ele teve contato com pastores que tentaram, teve contato com pastores que consumaram o ato do suicídio e pastores que viviam uma vida de desesperança com ideações suicidas. Então, apoie a pessoa que está do seu lado, seu colega de trabalho, seu familiar. Ajude-o a pedir ajuda, a buscar uma ajuda. Tenha empatia, tenha compaixão e entenda que Deus te guarde de que isso um dia aconteça com você, mas nenhum de nós está livre de ter isso na nossa vida. Na próxima aula nós vamos falar de como vencer vícios e compulsões. Eu falei de alcoolismo, mas na verdade é como vencer vícios no geral e compulsões. Nós vamos ter uma aula sobre alcoolismo, que vai entrar também aqui como vencer vícios. Que Deus
te abençoe, façamos bem do tempo, mas é uma aula gravada. Então vamos orar para encerrar e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus, pela aula, obrigado pelo que o Senhor nos ajudou a discorrer desse assunto. E obrigado, Senhor Deus, por essa parte também falando dos pastores, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que cada irmão, que cada irmã que ouviu esse assunto possa ter mais empatia com todos à sua volta que dão sinais de ideação suicida e também os pastores de sua igreja. Pai, ajuda-nos como ovelhas a entendermos, Pai, olharmos para os homens de Deus que estão nos ajudando, nos exortando, nos motivando, nos encorajando. Ajuda-nos a olharmos para eles e suas famílias como seres humanos, meu Pai, que têm suas necessidades, que têm seus problemas e que nós não podemos, Senhor Deus, fazer vistas grossas como se eles nunca tivessem em suas vidas. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido irmão. Nós nos vemos na próxima aula, se Deus assim permitir.